Jesus está falando a respeito das exigências da vida com Ele. Ele está falando também a respeito da vocação ministerial e também da nossa missão espiritual. E Jesus ele usa aqui a imagem da agricultura para transmitir aquilo que ele pede de quem decide imitá-lo, de quem decide segui-lo. Na verdade, o resumo básico desse texto é que aqueles que se identificam com a missão de Cristo precisam, antes de se lançar nessa missão, os custos de lidar com os conflitos de lealdade que a gente precisa ter com Ele e o conflito de lealdade de identificação com essa missão que Ele faz. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo aqui, Ele está conversando com três tipos de pessoas, ou três personalidades diferentes. Mas uma característica que é similar ou igual para todos os três tipos de pessoas é a questão do desprendimento. Jesus, nesse texto, exige desprendimento. Estar pronto para seguir é estar pronto para se desprender ou desprender-se de algo ou de alguém. É incompatível o seguir a Jesus Cristo sem desprendimento. O desprendimento é necessário. Mas não apenas o desprendimento, em alguns momentos, seguir a Jesus Cristo exige de nós sacrifício. Quantas vezes você já teve que sacrificar a sua vontade, sacrificar os seus desejos, se desprender de algo que você queria muito, por causa de Jesus Cristo? Mas, na verdade, o texto nos ensina que sem a libertação de certos padrões na nossa vida, não acontece o relacionamento com Ele. Na verdade, Jesus ele coloca aqui qual é o padrão dele para o seu seguidor. E os padrões de Jesus são diferentes dos nossos padrões. O seguidor de Jesus se comporta de uma maneira diferente do seguidor das pessoas do mundo. Na verdade, não são os padrões do mundo que ditam as regras para o seguidor de Jesus. É o padrão da Escritura Sagrada. E o texto, então, ele demonstra que há pessoas que querem seguir a Jesus, mas com pré-condições. Alguns queriam enterrar o pai, outros queriam despedir-se dos familiares, e alguns queriam seguir Jesus em busca dos seus próprios interesses pessoais. Versículos 57 e 58 fala sobre o desprendimento e o sacrifício relacionado à segurança no tempo presente. Alguém se oferece gratuitamente para seguir a Jesus e fala: Senhor, eu te sigo por onde o Senhor for. Na casa que o Senhor estiver, eu estarei. No lugar que o Senhor estiver, eu vou. Eu vou te seguindo. Vai indo que eu vou indo atrás. E aí Jesus ele dá uma resposta extraordinária. Ele diz: olha, é o seguinte, vocês querem me seguir, mas as raposas, elas têm os seus covis e as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem um travesseiro para reclinar a cabeça. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: eu preciso me desprender da minha segurança no tempo presente. Porque nós trabalhamos, estudamos, nos esforçamos, nos capacitamos, nos profissionalizamos com a intenção de que a capacidade que temos possa gerar uma segurança, no mínimo, financeira na nossa vida. Aí Jesus, ele dá uma lição extraordinária aqui. Eu admiro Jesus. Ele diz o seguinte: se eu não puder te dar nada, mesmo assim você está disposto a me seguir? Se eu não puder curar suas doenças, você está disposto a me seguir? Se eu não puder prover nada nas suas necessidades e nem te prosperar, você está disposto a me seguir? Nós sabemos que Jesus é poderoso para fazer isso, para suprir as necessidades, para curar as doenças, para nos salvar e nos levar para a eternidade. Mas a questão dele aqui é o seguinte: vocês vêm a mim porque eu posso dar algo
ou porque vocês querem realmente estar comigo? E se eu não tivesse nada para dar? É a questão do abrir mão da segurança. Jesus, ele tem tudo para nós, mas ele quer saber, caso não tivesse, se mesmo assim a gente o seguiria. Alguém seguiria Jesus? Eu respondo essa pergunta com mais cautela. Eu preciso refletir um pouco mais nela. Não dá para levantar a mão e amém. A gente está no culto. Quem está com saúde aí, amém? Quem já comeu 2 vezes hoje não vê de comer a terceira daqui a pouco, diz amém? Quem está bem vestido, alguns vieram de carro para a igreja, amém? Então, ele tem dado, ele tem provido, mas a questão toda é é isso que ele quer dizer. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí o versículo 59 e 60, ele fala a respeito do desprendimento e sacrifício de filiação. É aquilo relacionado ao futuro. É interessante que o primeiro diz, Senhor, eu quero te seguir. O segundo, Jesus convida. E a outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permita ir-me primeiro sepultar o meu pai. Aí Jesus responde, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Desprendimento e sacrifício de filiação, relacionado ao futuro. Jesus, ele dá aqui um novo significado para os nossos relacionamentos. Por mais que você ame o seu pai, por mais que você ame a sua mãe, por mais que eles já tenham partido, Jesus está dizendo aqui o seguinte, o relacionamento mais profundo tem que ser comigo, diz o Senhor. Está relacionado a onde você irá passar a eternidade. E Jesus diz, pregue o evangelho a quem ainda pode ouvir. O moço que foi convidado para segui-lo, respondeu, eu tenho que sepultar o meu pai. Jesus está dizendo, o seu pai não pode mais ouvir. A lição aqui é a seguinte, prega o evangelho a quem ainda pode ouvir, para que este que ainda pode ouvir, não parta sem fé. É relacionado ao futuro das pessoas. O evangelho gera vida no futuro das pessoas. Lucas 9,61 fala sobre o desprendimento e sacrifício da afeição familiar. Isso está relacionado ao passado. Porque alguém disse assim, Senhor, deixa eu primeiro despedir da minha família antes de te seguir. Aí Jesus responde que não. Aí ele conta a história do arado. O que ele está dizendo é o seguinte, quem vai não tem o privilégio nem o luxo de, nem ao menos, dizer adeus. Ele está dizendo o seguinte, a filiação no reino de Deus significa desapego e desprendimento do passado. Os maus ou os bons relacionamentos não são comparáveis com os relacionamentos com Deus, amém? É isso que Jesus está dizendo. E aí Jesus então faz uma proposta extraordinária na questão social. Ele, na primeira resposta, fala sobre uma nova relação econômica relacionada à partilha. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E a questão social que a leitura social que a gente faz no texto é a seguinte, por que é que as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas por que um ser humano não pode ter, por exemplo, a moradia? É um contraponto social pesado aqui que Jesus traz. Ele está dizendo o seguinte, como é que você pode ter o que comer e outro não ter o que comer? Como é que você pode ter onde morar e o outro não ter onde morar? Como é que até os bichos têm a provisão e o suprimento e tem seres humanos que não têm? Uma pessoa relacionada a missões disse o seguinte uma vez, não é justo que uma pessoa ouça o evangelho 2 vezes antes que outro a ouça uma. E se a gente for ampliar esse leque, talvez não seja justo que você coma 3 vezes ao dia, enquanto algumas pessoas ficou sem comer pelo menos uma. É uma questão social implícita aqui no texto. Mas Jesus também traz uma nova formulação das leis que defendem a vida.
Jesus disse, deixa os mortos sepultar os seus mortos. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, vamos valorizar a vida. A vida é importante. O relacionamento com os entes queridos que partiram é importante. Mas o que Jesus está dizendo aqui, o importante é a vida. A vida que nós estamos vivendo aqui, a vida que nós estamos vivendo agora e especialmente a vida eterna na presença de Deus na eternidade. Isso sim é que importa. Ele mesmo disse que não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. E eu acho este versículo um dos versículos mais importantes da Escritura Sagrada. Por quê? Se Ele é Deus de vivos e não de mortos, isso me traz um conforto e um consolo para o meu coração extraordinário. Por quê? Porque o meu ente querido, o meu familiar, ou alguém que eu amo, quando parte para a eternidade, crendo em Jesus Cristo, está viva. Está viva. Ele é Deus de vivos e não de mortos. Está viva diante dEle. Está viva na presença dEle. E quando eu for, também estarei vivo. Aleluia. Ele é Deus de vida, plena e abundante. Mas ele traz também aqui uma concepção de uma nova relação familiar de solidariedade. Questão do um ajudar o outro. E aí eu acho extraordinário que Jesus ele termina o texto dizendo o seguinte, mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ele encerra o texto falando sobre o arado. E ele diz que há alguns perigos em tirar a mão do arado. E há alguns perigos em olhar para trás. O que acontece com o arado quando a pessoa tira a mão dele? Talvez alguns de nós aqui não tenham ideia do que seja arado. Todos sabem o que é arado? Sabe mesmo? Eu pesquisei tanto para explicar a vocês o que era arado e vocês me dão uma dessa. Gente, nós estamos em 2019 já. O que acontece quando você solta o arado? Ele perde a direção. Ele pode ferir o animal. Ele não lavra a terra profundamente. E não lavra a terra também de forma consistente. O que é que acontece com a pessoa que continua com a mão no arado, mas olha para trás? Olha para trás. Essa pessoa ela perde a direção. Essa pessoa ela não realiza um bom trabalho. Essa pessoa não terá um campo pronto para a semeadura. Por quê? Ou ela soltou o arado, ou ela olhou para trás mesmo segurando o arado. E Jesus está dizendo, não solte o arado e não olhe para trás enquanto segura o arado. E o trabalho com arado é árduo. Tem dias que o arado fica pesado de segurar. Tem dias que as mãos sangram. Tem dias que a gente é assolado ou assaltado com algumas dúvidas. E a gente deseja olhar para trás e ver se realmente valeu a pena se comprometer com o reino de Deus. Porque a questão de Jesus aqui é a seguinte, você está caminhando com o Senhor, aí de repente bate aquela dúvida, e aí? Será que vale a pena caminhar com Deus? Vale a pena frequentar o culto? Vale a pena desenvolver uma espiritualidade? E você tende a olhar para trás. Mas tem dias difíceis assim. Tem dias que mesmo com a mão no arado, e mesmo olhando para frente, a gente não se sente apto para o trabalho. Se você está com a mão no arado sangrando, se você está com algumas dúvidas, se você não se sente apto, insista. A Bíblia diz em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 7, mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa no Senhor. Aleluia. Aleluia. O arado, ele traz um simbolismo extraordinário para nós nesta noite.
O arado ele é ferramenta da agricultura. E quais são as características básicas do agricultor? Primeiro, levanta bem cedo. O agricultor trabalha duro. O agricultor ele é paciente para esperar a semente germinar. O agricultor ele trabalha sem aplausos e sem visibilidade. Ninguém o vê, ninguém o enxerga. O agricultor ele depende de Deus, que envia a chuva e o sol no tempo certo. Ou seja, o agricultor é uma pessoa de fé e uma pessoa de confiança. Quem segura o arado é o agricultor. Arado é uma ferramenta que facilita o trabalho. Na lavoura. Arado, irmãos e irmãs, é aquilo que Deus nos dá para que a gente consiga cumprir o nosso propósito de vida. Porque eu não sei se você já percebeu, mas acredito que a maioria de nós aqui temos a idade suficiente para já ter percebido que Deus não nos dá tudo pronto. É tudo processual. Deus nos dá a terra, Deus nos dá a semente, Deus nos dá o arado. E diz, vai aonde? Vai plantar. Ara a terra, lança a semente, cuida, espanta os bichos. Quer fruto? Então vai. Deus não nos dá tudo de mão beijada, tudo pronto. O arado é apenas uma ferramenta que Deus nos dá para facilitar aquilo que a gente tem que fazer. E sabe o que eu acho lindo na Escritura Sagrada? É que Deus dá pelo menos um arado para cada pessoa. Porque o arado é o dom. O arado é o dom. O arado é a habilidade. O arado é o talento. O arado é a capacidade. O arado é também a oportunidade. O arado é a vocação. E isso é revelador do Senhor para nós nessa noite. Nós temos dons, temos talentos, temos habilidades, somos vocacionados. Deus nos apresenta oportunidades, Deus nos capacita. Bendito seja o Deus que nos dá arado, aleluia. Oh, aleluia. Que não nos deixou aí sem ferramentas para fazer aquilo que é preciso ser feito. E usar o arado que Deus te deu é indispensável na sua vida. Usar o arado é uma exigência do Senhor para que a sua vida seja frutífera do jeito que Deus planejou. Aleluia por isso. Irmãos, usar bem o arado é privilégio. É privilégio. Mas usar bem o arado é também obrigação. A utilização diária, correta, dedicada do arado é o fator determinante com relação àquilo que Deus realizará na sua vida. Você somente conseguirá realizar aquilo que Deus planejou e os sonhos que Deus tem para a sua vida quando você percebe que há um arado na sua mão e você precisa manejá-lo corretamente e constantemente. É por isso que Lucas 9,62 diz, lança a mão do arado. Mas Jesus replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado. O arado não é uma ferramenta de cunho decorativo. O arado é uma ferramenta de utilização. O arado precisa sair do lugar que está guardado e ser colocado em execução no dia a dia. Lança a mão no arado. Diz para a pessoa que está do seu lado, lança a mão no arado. Ou seja, seja empenhado na utilização da ferramenta que Deus te deu. Eu acho um texto extraordinário, em 2 Samuel capítulo 23, versículo 10, que diz assim, um dos valentes de Davi,
usou sua arma com tanta intensidade que ela se tornou parte dele. Como é que diz o texto? O texto diz que havia uma batalha. Eles estavam lutando. Então se levantou um homem, feriu os filisteus. E até que ele luta com tanta intensidade, a mão dele fica grudada à espada, e a espada se torna parte da vida dele. E naquele dia o Senhor deu grande livramento. O que esse texto significa? Que quando você lança a mão do arado, não dá para soltar. Não dá para soltar. E quando você não solta, Deus dá grande livramento, amém? Quando você não solta, Deus abençoa. Quando você não solta, Deus cumpre os planos. Quando você não solta, Deus cumpre os propósitos. Aquilo que Ele sonhou para a sua vida. Mas não apenas isso, tem um outro texto na Bíblia que me impressiona. Me impressiona porque eu percebo que as ferramentas dadas por Deus ao seu povo são variadas. São variadas. Neemias, capítulo 4, versículo 16 a 18, diz assim: E sucedeu o quê? Desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhavam na obra, e metade deles tinham as lanças. Repita comigo, lanças. Os escudos, repita, escudos. Os arcos, repita, arcos. E as couraças, repita, couraças. E os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá. E os que edificavam, ou seja, alguém que estava construindo, os pedreiros, o muro, e os que traziam as cargas, ou seja, os entregadores, e os que carregavam cada um com uma das mãos, fazia a obra e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada, repita, espada, cingido aos lombos e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo, repita, trombeta. Aleluia, glória a Deus. Lança a mão do arado. Lança a mão da lança. Lança a mão do escudo. Lança a mão do arco. Lança a mão da couraça. Lança a mão da espada. Lança a mão da trombeta. A ideia aqui é a seguinte: descubra qual é a sua ferramenta espiritual e comece a usá-la no reino de Deus, comece a usá-la na igreja, comece a usá-la em um ministério, aleluia por isso. A ideia aqui é descubra qual é o seu talento natural e utilize esse talento natural em seu favor, em favor da sua família, para a sua prosperidade e a prosperidade da tua casa, amém? Descubra, irmãos, descubra. Como é que eu posso descobrir qual é a sua ferramenta? Primeiro, coloque-se diante de Deus em oração. A primeira característica que nós temos para saber qual é a minha ferramenta: oração diante de Deus. Segundo, esteja disposto a utilizar essa ferramenta assim que descobrir. Se é arado, vai arar a terra. Se é lança, vai atacar na guerra. Se é escudo, vai se defender. Se é trombeta, vai tocar. É a utilização. Terceiro, informe-se a respeito de quais ferramentas existem. Eu já falei algumas aqui para você, mas tem muitas ferramentas. Quarto, durante a utilização, descubra aquilo que lhe satisfaz. Porque Deus provavelmente não vai dar uma ferramenta para você utilizar essa ferramenta em uma atividade que você não gosta de fazer. Deus é sábio, é inteligente, extremamente criativo. Quinto, experimente o mais que puder e identifique qual ferramenta você manuseia melhor. Vocês não vão acreditar no que eu vou contar aqui agora, mas eu já tentei tocar violão. Não foi? Vocês viram o Clovinho aqui agora? Meu Deus. O homem toca em pé, toca sentado, toca ajoelhado, o negócio flui. Oh, glória. O negócio vai. Maravilhoso, maravilhoso. Já tentei também, não foi, não deu. Então, a questão aqui é, durante a utilização, vai experimentando uma coisa, experimentando outra, experimentando. Quando vê, você sabe. Tem jovens e adolescentes que não sabem o que eu vou fazer
de profissão, qual carreira seguir. Uma dica aí é a seguinte: descubra aquilo que te dá prazer, que te dá satisfação. Ah, pastor, eu não gosto de fazer nada. Tudo relacionado ao trabalho não me agrada. Vá te converter, em nome de Jesus. Aí também está demais. Conversar com o pai de vocês depois. E mais, avalie de maneira honesta a sua eficiência. Porque tem gente que está usando o arado, mas era para estar usando a espada. Tem gente que está usando a espada, que era para estar usando a trombeta. Tem gente que está usando a trombeta, que era para estar usando o escudo, a couraça e assim por diante. O importante é descubra, experimente e ver se está dando resultado. E seja corajoso. E pergunte para as pessoas. Busque a opinião delas e fala assim: e aí, eu usei o arado ontem, você acha que virou? Aí diga para ela: não, acho bom você pegar o regador. Eu acho que com o regador você vai melhor. Descobrir a ferramenta adequada. Porque a ferramenta de Deus para a sua vida, sem dúvida alguma, é que te trará êxito ministerial, êxito espiritual, êxito profissional. É importante descobrir. E sabe o que eu acho maravilhoso? Que a Bíblia diz, em Romanos 11, 29, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Ou seja, a ferramenta que Deus te dá estará com você por toda a sua vida. Então você pode planejar a sua vida a partir das ferramentas que você sabe que Deus te deu, e você pode utilizar essas ferramentas de maneira excelente. Lança a mão no arado. Mas aí o texto diz assim: quem lança a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Olhar para trás. Olhar para trás. O reino de Deus, ele está sendo construído em direção ao futuro. O reino de Deus, ele está sendo construído em direção do céu. Do céu. O reino de Deus está sendo construído para frente. A vida, ela segue para frente. Não existe máquina do tempo. Seja em formato de carro, seja em formato de caverna, seja em formato de bola, seja em formato de um dispositivo que aperta, não existe máquina do tempo. Não dá para voltar. Não dá para voltar. Fez muita coisa errada na vida até hoje? Fiz, pastor. Não dá para voltar. O que eu faço então? Dobra o joelho, se arrepende, pede perdão para o Senhor e olha para frente, olha para frente. A vida segue para frente. As realizações só serão possíveis do agora para o amanhã. É para frente que se olha. É avante que se caminha. E guarde isso no teu coração. A sua vida irá para onde você olhar. Isso tem que ser escrito. A sua vida irá para onde você olhar. Se você olhar para o lado, é para o lado que ela vai. Se você olhar para o outro, é para o outro que ela vai. Se você olhar para trás, é para trás que ela vai. Se você olhar para baixo, é para baixo que vai. Se você olhar para frente, é para frente que vai. Mas se você olhar para cima, é para cima que a sua vida vai. Aleluia. A sua vida vai para onde você olhar. Por isso que Deus, na Escritura Sagrada, especialmente no Antigo Testamento, trabalha a ideia de enxergar, de ver. Olhe a terra, te darei a terra e assim por diante. A sua vida é importante demais para você olhar para trás. É por isso que Jesus diz: quem pegou o arado, quem pegou o dom, quem pegou a ferramenta, quem pegou a capacidade, quem pegou a habilidade, quem já sabe o que vai fazer na vida, quem já tem conhecimento diz, e olha para trás, não pode. É para frente que se olha. Quem não olha para trás segue em frente, em dois sentidos. Primeiro, no sentido de tempo. Quem não olha para trás, olha para o futuro. Ou seja, olha com expectativa naquilo que Deus pode fazer na vida dela. Com o passar dos anos.
Eu não sei você, mas eu acredito profundamente que a minha vida daqui para frente vai ser melhor do que foi para trás. Ah, mas você vai envelhecer, eu sei, mas vai demorar ainda. Mas você vai morrer, eu sei, mas quando eu morrer estarei vivo com o Senhor. Aleluia. A minha vida só vai melhorar. A sua também, amém? A sua também. Isso é daqui para melhor. Tem uma frase que diz assim, como é que você está? Eu tô melhor que ontem e pior do que amanhã. Aleluia. Aleluia. Segundo, quem olha para trás, quem não olha para trás e olha para frente, segue a vida com relação a espaço, lugares novos. Expectativa de que Deus te levará a lugares novos. Amém por isso? A questão toda é, muitos vivem pensando no passado. Muitos têm as ferramentas dentro de si, porém, não usam essas ferramentas de forma correta. Por quê? Porque estão presas em outro lugar, estão presas lá no tempo passado. É gente que segura o arado, mas está focado na sua vida anterior. E eu pergunto, o que é que tem no seu passado que te prende lá? O que é que tem no seu presente que distrai o olhar? Pecado, medo, lutas, remorsos, culpa, até prazeres. O que Jesus está dizendo é o seguinte, não olhe para o passado, não foque no presente apenas, mire no futuro. Jesus está dizendo aqui, ó, não solte o arado, porque soltar o arado e olhar para trás é começar bem e acabar mal. É começar doce os relacionamentos humanos e acabar com esses relacionamentos de forma azeda e amarga. Olhar para trás é começar relacionamentos com Deus de forma santa e terminar de um jeito profano e mundano. Olhar para trás não é o padrão de Deus para a tua vida, amém? Não é. Quem lançou mão do arado não pode olhar para trás. Ou seja, tem que ter foco, tem que ter perseverança, tem que ir até o fim, não pode desistir. Mateus 14, versículo 30 diz que Pedro olhou para o vento e afundou. Gênesis 19, 26 diz que a mulher de Ló olhou para Sodoma e foi petrificada. Não olhe para trás, amém, irmão? Não olhe para trás. Não olhe. Não solte o arado, seja forte, seja disciplinado, seja corajoso. Sabe por quê? Porque há um espírito vencedor dentro de você, e esse espírito vencedor dentro de você se chama Espírito Santo de Deus, aleluia. Há uma recompensa futura para quem não olha para trás. Há uma recompensa futura para quem olha para frente. Há uma recompensa futura para quem olha para o alto. Apocalipse, a Bíblia diz, no capítulo 2, versículo 7, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2:11, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Apocalipse 2:17, ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito. Apocalipse 2:26, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Apocalipse 3:5, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, aleluia, e confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante de seus anjos, aleluia, ao que vencer. Meu Deus, nome no livro da vida. Apocalipse 3:12, ao que vencer, eu o farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá. Apocalipse 3:21, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Não, isso é demais. Se assente comigo no meu trono, deve ser um trono bem grandão, mas cabe todos nós. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai que está no seu trono no céu. Aleluia. Aleluia. Não olhe para trás. Não olhe para trás.